Então, ó, na aula de hoje eu vou falar de relação de Hardy na parte de polinômios, tá? Depois a gente vai fazer um exercício aí para ver como que aparece a relação de Hardy. Tem que tomar cuidado, às vezes vocês menosprezam demais a relação de Hardy. Fala assim, a relação de Hardy não quer. Aí vai na, nossa, cai na sua cara, assim, ó, pô, relação de Hardy, é o que você errou e não vai passar, ficou por um ponto. Errou a relação de Hardy, acabou. É, só 2021 agora. Então, ó, relação de Hardy é muito importante, tá? Então, foi dramático, né? Eu acho que eu vou fazer o curso de atuação do Wolf Maia. Nem sei se ele é vivo ainda. Ó, então, ó, relação de Hardy. Como que funciona a relação de Hardy? Ó, eu quero lembrar vocês a equação do segundo grau. Quando a gente tem uma equação do segundo grau, por exemplo, ax quadrado mais bx, deixa eu mudar só as letras, vai. A gente tem a0 x quadrado mais a1 x mais a2 igual a zero. Soma e produto é uma relação de Hardy, tá? Então, quando a gente está falando de soma e produto, a gente está falando de relação de Hardy. Então, olha só como que vai funcionar. Eu sei que a soma das duas raízes, x1 mais x2, é quem? É menos b sobre A. No nosso caso, é A1 sobre A0. E o produto das duas raízes, x1 vezes x2, é o termo independente sobre A0. Tá bom? Então, ó, isso daqui é uma relação de Hardy para um polinômio de grau 2. Então, o que a gente tem aí é uma relação de Hardy com um polinômio de grau 2. Simples assim. Tá? Olha. Tá certo? Então, ó, essa é a nossa relação de Hardy com o polinômio de grau 2. Ah, mas e se o polinômio é de grau 3? Eu preciso decorar as fórmulas? Claro. Mas você vai ver que não é muito diferente, tá? Então, ó, o que eu fiz aqui, ó, é polinômio de grau 2, grau 2. Eu vou fazer o mesmo esquema por um polinômio de grau 3. Então, vai ficar A0 é igual a x ao cubo mais A1 vezes x quadrado mais A2 vezes x mais A3 equals 0. Fica um apertadinho ali. A primeira coisa que a gente sabe, então eu vou chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2. A primeira relação, a mais simples, é sempre a soma, tá? Como que fica a soma de um polinômio de grau 3? A soma de um polinômio de grau 3, ó, tá vendo? Ó, não é A1 sobre A0? Ele vai manter, ele vai ser sempre o segundo termo, o coeficiente vai ser sempre o coeficiente do segundo maior grau, né? Então, no caso, o coeficiente do segundo maior grau aqui é o A quadrado. Então, ficou A1 dividido pelo sempre o coeficiente de maior grau. Sinal de menos. Pronto. Essa relação de Girard. Opa! O que foi isso? Para a soma. Tá fera até aqui? Fera. Tá bom. Então, vamos para o caso 2. Bem, o caso 2, você já sabe que vai ser uma multiplicação. Ó, o polinômio de grau 3, ele vai se basear bastante no polinômio de grau 2. Então, a multiplicação fica como aqui? No polinômio de grau 3?
Nossa, vocês estão espetaculares! Nossa Senhora! Fala um de cada vez! Vocês estão demais hoje. A3 sobre A0. Tô ansioso. Então, ó, é o termo independente sobre A0. Só que quando a gente fala de polinômio de grau 3, quando a gente está fazendo um produto do polinômio de grau 3, tem um detalhe que é importante a gente saber. Aparece um sinal de menos aqui. Ó, sempre quando é um produto. Ó, peraí que eu fiz uma burrice das mais burras do mundo aí. Polinômio de grau 3 tem 3 raízes, né? Então, A1 sobre A0. E aqui, o produto também é de 3 raízes. E também vai ser o termo independente, o A3, sobre o A0, termo independente. Só que tem um detalhe, ele ganha um sinal de menos. Toda vez que eu faço o produto e o grau é ímpar, aparece o sinal de menos. Produto, o grau é par, não aparece o sinal de menos, é positivo. Então, esse sinal de menos aqui, ele apareceu porque o grau é ímpar. Beleza? Então, essas são as duas relações mais importantes. Geralmente, o que aparece é grau 3. Ou é o soma ou é produto. Só que é importante a gente saber os outros detalhes. Quais são os outros detalhes? A outra situação ocorre quando a gente tem o produto misto. Então, esse é um, esse é dois, o produto misto. O que é o produto misto? É x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Isso é produto misto. A gente faz sempre o produto de 2 em 2. Então, a gente vai multiplicando sempre 1 com 2, o 2 com 3, o 1 com 3 e assim sucessivamente. Quem que vai ser, então, essa relação desse produto misto aqui? Ó, quem está faltando? Eu já usei o A1, já usei o A3. Quem que está abandonadinho aqui? É o A2, coitado. Então, ó, ficou A2 sobre A0. Sempre a divisão é sobre A0. Isso nunca vai mudar. Então, assim, ó, a divisão vai ser sempre sobre A0. Isso é independente. Beleza? Então, fechou. Esse é o último caso. E morreu Neves. O professor Milk falava isso. Eu não entendia muito porque que ele falava isso, não. Morreu em Neves, ele falava. Sei lá o que é isso aí. Então, ó, fechou? Então, esses são os 3 casos de relações de Hard. Vocês estão preparados? Claro, tem o grau 4? Tem o grau 4. A gente pode fazer o grau 4 para vocês treinarem. Pode falar, Sara. Ah, é claro. Só você está prestando atenção na aula, Sara. Porque ninguém conseguiu ver. Agora você consegue. Ah, tem negativo aqui na soma mesmo. Na hora que eu escrevi de novo, eu esqueci dele. Na soma sempre tem um negativo. Sempre tem. Beleza? Beleza? Tá? Tinha faltado negativo. Tudo bem, Sara? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Sim. Então tá bom. Então, ó, Sara e Yasmin.
eu vou fazer um exemplo aqui para a gente ver se está tudo em ordem. Ó, agora eu tenho um polinômio de grau 4. Esse daqui é o A0, que é o coeficiente do x à quarta. O A1 é o coeficiente do x ao cubo. O A2 é o coeficiente de x quadrado. O A3 é o coeficiente de x ao cubo. E hoje o A4 é o termo independente. Tudo isso igual a zero. Beleza? Então tá. O que eu quero? Eu quero que vocês me falem se eu for calcular a soma das raízes, x1 mais x2 mais x3 mais x4. Como que fica a fórmula da soma? Isso aí. Menos, porque a soma é sempre menos. E a gente sempre vai pegar o coeficiente do segundo maior grau. Que se o polinômio é de grau 4, o coeficiente do segundo maior grau é 3. Então, ó, o número que multiplica o x ao cubo é o A1. Então, vai ficar A1 dividido por A0. Esse daqui é a soma. Agora, ó, a gente tem o produto. Como que fica o produto? Isso. O termo independente sobre o coeficiente do maior grau. O termo independente é o A4. O coeficiente de maior grau é o A0. E aqui ficou positivo. Por que positivo? Porque o polinômio é de grau 4. Par, então o produto é positivo. Beleza? Se cair um grau 4, não acredito que vai cair alguma coisa relacionada a produto misto e tal. Mas se aparecer, pode ser um produto misto de 2 em 2, aqui no caso, né? x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4. Eu acho que eu coloquei todos aí. Aí o produto misto vai ser quem? O A2 sobre o A0. E o próximo produto vai ser o A3 sobre o A0. Sempre sobre A0, isso nunca vai mudar. Beleza? Então, esse é o esquema de Hurema. Tá certo? Alguma dúvida, Gabriel, Sara e Yasmin? Não. Então, ó, eu vou seguir, tá bom? Vocês estão fera, eu tô fera também. Vamos fazer um exercício da lista. Peguem lá a lista lá de números complexos e polinômios lá. Eu vou fazer o exercício número 3. Tá? Eu sou Zé. Me chamaram de sem graça. Chamaram de sem graça? Eu não sei. Não, eu. Ah.
Então, né? Ó, beleza. Então, ó, vamos lá. Temos mais alunos aí se juntando a nós, Sara, Gabriel e Yasmin. Ó, é, vamos pro 3. O 3, exercício 3 da lista, ele fala assim, ó. Deixa eu anotar aqui primeiro o polinômio, que aí vai ficar mais fácil para mim. X ao cubo mais 4. X quadrado mais x menos 6 igual a 0. Ó, vou te dar uma dica, hein? Toda dica você tem que anotar no seu flashcard. Então, ó, anota lá. Polinômios são divididos em 3 tipos de exercícios, tá? Ah, mas só são 3? Ó, são os 3 principais. Esses 3 principais dominam o cenário dos vestibulares nos últimos 1000 anos. Exagerei, né? Ela é igual a Evelyn agora, 1000 anos, né? Os 3 principais. Quais são os tipos de exercício que pode cair no polinômio? Ele pode dar informações ou fazer perguntas sobre o resto. Isso vai fazer você utilizar aquele esquema que eu já te ensinei, que é o teorema do resto, ou o teorema de D'Alembert, ou o teorema do resto. A diferença do teorema de D'Alembert para o teorema do resto é que o teorema do resto é quando é divisível. Tá? O D'Alembert é o teorema do resto completo. É uma diferença bem pouca. Então, ó, essa é uma situação, quando ele te fala informações sobre o resto, coisas do tipo. O segundo estilo de exercício que envolve polinômio é o que envolve o Brio-Ruffini, que ele pergunta as raízes, aí ou ele não te dá informação nenhuma sobre as raízes, ou ele te dá uma raiz, tá bom? Então esse é o segundo caso do Brio-Ruffini. E a gente tem um terceiro caso. O terceiro caso é quando ele te dá informações sobre as raízes, mas não de uma forma direta. Ele fala assim, ó, uma raiz é o dobro da outra. Uma raiz é o complexo conjugado da outra. Uma raiz é igual a outra. Entendeu? Então, quando ele te dá informações indiretas. Quando o exercício é sobre informações indiretas de raiz, significa que ele quer que você use a relação de Girard. É da Unesp esse exercício. A Unesp vacilou nesse exercício. Eu vou mostrar por que ela vacilou. Ó, o cara não ficou atento num detalhe na hora que ele construiu a questão. Ele fala assim, ó, sabemos, nossa, sabe-se que na equação x ao cubo mais 4x quadrado mais x menos 6 igual a zero, uma das raízes é igual à soma das outras duas. A solução S dessa equação é, então, ó, uma das raízes é igual à soma das outras duas. Então, ó, anota aqui, ó, uma informação importante. Uma das raízes é igual à soma das outras duas. A informação que ele te deu é sobre a soma. E ele quer que você encontre essas raízes. Você já sabe que o exercício se trata de equação de Girard. E você vai usar qual relação da equação de Girard para desenvolver esse exercício? Qual que vai ser seu primeiro passo aqui? É isso mesmo. Não, deixa passar isso aí, senão eu não vou desenvolver Girard. Isso aí eu faço depois. É porque é verdade, tem razão. É nisso que ele vacilou, entendeu? Ele fez uma estrutura de exercício para você resolver Girard. Aí ele deu esse esquema que você falou aí o Girard dele foi pro abraço, né? Então, isso foi a tristeza. Mas assim, eu vou fazer a primeira vez como se eu fosse inocente, tá? Ó, qual que é o primeiro passo? Esquece que a Evelyn falou. Qual que é o primeiro passo que a gente faz aqui? Se ele falou que uma é igual à soma das outras duas. Não é? A gente usa a relação da soma. Eu sei que x1 mais x2 mais x3 é igual a menos A1 sobre A0. Ó,
x2 mais x3 mais x3 é x1. Então, eu vou substituir esse termo aqui, ó, esse termo aqui, por x1. Eu sei que tudo isso é x1, que ele me deu no enunciado, ele falou. Então, vou substituir por x1. O A1 é o segundo termo. É o termo que multiplica o grau 2. Então, vale 4. E o termo independente vale 1. Então, eu sei que 2x1 é igual a menos 4. X1 é igual a menos 2. Pronto. Foi lá e a relação de Girard te ajudou a descobrir uma raiz. Legal. Você sabe uma raiz. Toda vez que você tem informação de uma raiz, o que, que você faz? Não. Ó, eu tenho informação de uma raiz e quero saber as outras duas. O que eu faço? Pode ser que eu... Brio-Ruffini. Pode ser que eu não expressei bem, tá? Ó, sempre quando você sabe uma raiz, o que você precisa fazer e você quer achar as outras duas, você pega a raiz, usa o Brio-Ruffini para diminuir o grau. Aí você resolve e acha as outras duas. Tá claro isso? Tá claro? Beleza? Então, ó, é isso que eu vou fazer. Aqui eu vou usar brioche Ruffine. Então, ó, vamos lá. Usando o brioche. O que o brioche nos ensinou? Aqui vem a raiz. Quem que é a raiz? Menos 2, a gente acabou de descobrir. E aqui vem os coeficientes do nosso polinômio. Quem são os coeficientes? 1, 4, 1, menos 6. Lembrando que esse espaço aqui precisa dar zero. Como a gente tem certeza que o menos 2 é raiz, acabamos de descobrir isso, aqui precisa dar zero. Se não der zero, quer dizer que a gente errou a conta. Então, ó, a gente desce o primeiro, ele vem, multiplica e soma. Então, menos 2 com mais 4, 2. Multiplica, menos 4 com mais 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 2, menos 6. Somou zero. Legal. Então, ó, quem são esses daqui? Esses daqui são os coeficientes do quociente, que é o polinômio que sobra depois da divisão. Então, quem que é esse polinômio? É o x quadrado mais 2x menos 3. O que a gente vai fazer? Igualar ele a zero. Então, ó, aqui, se a gente for fazer por soma em produto, a gente vai descobrir que uma raiz é 1 e a outra raiz, a soma deu 2, né? A outra, não, produto deu 2, a soma deu 3. Então, uma raiz é 1, a outra raiz é 3. Tá bom? Então, ó, matou as raízes. Foi difícil isso aqui? Tranquilo, né? E aqui é menos 3, né? Menos 3. Menos 3. Pode falar. Ah, não dá pra ver, é verdade. Vou tirar minha cara daqui, porque toda hora acontece isso. Eu vou falar agora. Então, ó, só que vocês são meus alunos. Meu aluno não vai fazer isso aqui pro meu Rufim.
Meus alunos vai olhar a primeira coisa. Se ele não te deu informação das raízes, primeira coisa, somos coeficientes. Ó, 1 mais 4 mais 1 menos 6. A soma dos coeficientes deu zero. Se a soma dos coeficientes deu zero, você sabe que uma raiz é 1. Pronto. A raiz é 1, você já vem direto para o Breuer-Ruffini, já acha as duas raízes, já era. Corre para o abraço. E fantástico. Tá? Pera ou não? Era ferida no corpo, na alma e no coração. Vou desaparecer porque eu vou precisar escrever aqui no lugar e não vai ter jeito. Pode falar, Sara. Isso. Aí no lugar do menos 2 você colocaria 1 e faria o mesmo esquema. Aí você ia cair na equação do segundo grau, você poderia até resolver básico se você quisesse. E aí já era. Então, ó, solução. Sempre tem que dar a solução, hein? A solução é menos 3, menos 2 e 1. Que alternativa que é isso aí? Menos 3, menos 2, alternativa B. Ó, e você percebeu, né? Dificilmente não tem o 2 e o 1 na solução. Dificilmente. Tá? Isso vai ser muito difícil acontecer. Ó, polinômio não é difícil. Se alguém te contou que é difícil, tá errado. Tá? Porque os exercícios que caem são simples assim. Ninguém cai, ninguém vai para loucura no polinômio, entendeu? Ninguém vai para loucura no polinômio. Ninguém vai fazer um negócio, sabe, fora do comum no polinômio. Então, eu acho que vale muito a pena vocês dominarem isso daí, tá? A chance de cair é boa. Pode ser que não caia? Pode ser. Mas é simples. Claro, meu foco é só o Enem. Não vai ser polinômio que você vai estudar, né? Tá? Não vai ser polinômio que você vai estudar. Você vai estudar outras coisas, tá? Razão e proporção, por exemplo. Falando nisso, o vídeo sai hoje. A primeira parte sai hoje. O primeiro vídeo de razão, a primeira parte é razão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou desenvolver um pouco o assunto, vou fazer mais tipos de exercícios, porque assim, ó, proporção é uma parte que tem muito exercício. Porque proporção é a regra de 3. Então, tem exercício de escala, tem exercício de regra de 3, tem exercício de porcentagem e tal. Então, assim, proporção é uma parte que eu vou fazer vários tipos de exercícios. Primeiro eu vou fazer os mais relacionados à proporção, propriamente dito. Tem os de inversamente proporcional, diretamente proporcional. Então, assim, vai ser uma sequência de vários vídeos aí nessa parte de proporção. Aí depois que eu passar meio que por todos os tipos de exercícios que pode aparecer de razão e proporção, eu mando uma lista para vocês, tá? Então, assim, ó, é importante que vocês assistam o vídeo, hein? Porque senão vocês vão perder toda a sequência. Tudo bem que os vídeos são curtinhos, se você depois quiser assistir tudo numa tacada só, tipo, curto que eu falo, é 15 minutos, 20 minutos, né? Você pode fazer isso, tá? Claro que isso é específico para o Enem, tá? Nem vou prestar o Enem, então você não precisa ver. Beleza? Então, ó, você tá fera, eu tô fera. Aí eu não ensinei PA e PG para vocês ainda, né? Ó, eu vou fazer mais um exercício que eu acho que esse daqui é a maior dificuldade que vocês têm. É o exercício 8, tá? Eu acho que essa é a. No exercício 8, ele fala assim, ó.
P de x é igual a 5x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x menos 4. E ele divide esse pelo um polinômio d de x, que ele não fala quem que é. Então, essa divisão ocorreu por um polinômio d de x, que eu não sei. O que a gente sabe é que essa divisão gerou um quociente. Quem que é esse quociente? O 5x mais 18. 5x mais 18. Isso daqui também fez aparecer um resto. Esse resto, quem que é? O 51x menos 22. 51x menos 22. E ele quer saber quanto que é o valor de d de 2. Ó, primeira coisa. Qual é a primeira... Vamos lá, vamos fazer diferente. Qual é a primeira coisa que vocês pensam nesse exercício? Naquele lance do resto. Porque, assim, é um exercício que envolve resto. Então, ó, só que ele tem um negócio diferente. A gente não sabe quem que é o d de x, e a pergunta dele, quanto que é o d de 2, tá? Quando eu dei d de 2. Ó, ele não fez nenhuma pergunta sobre raiz e nenhuma pergunta, e ele não deu nenhuma informação sobre o resto. Mas o que você sabe do lance do teorema do resto? Que P de x dividido por D de x dá o resto R de x e um quociente Q de x. Olha um detalhe. O resto é um polinômio de grau 1. Se o resto é um polinômio de grau 1, qual que é o grau do divisor? Dois. O divisor é sempre um grau a mais do que o resto. Porque a gente sempre para a divisão quando o grau da subtração que a gente faz é menor do que o do divisor, tá? Então, nesse momento, a gente sempre para a divisão. Então, ó, se o resto é de grau 1, a gente sabe que o polinômio D é de grau 2. Tá bom. Então, essa é uma informação importante que a gente tem que saber. Outra coisa é que o P de x ele pode ser escrito como um Q de x vezes um D de x mais R de x. Então, é aqui que está a minha resposta. Ó, esse daqui é um exercício um pouco diferente daquele esquema do resto. Por quê? Você precisa do teorema do resto? Precisou. Só que você precisa dessa associação do teorema do resto. É mais difícil cair um exercício desse? É mais. Mas já apareceu. O que ele é... Por que eu fui para esse caminho e não fui para o caminho do teorema do resto? Bem, primeiro, porque ele não me deu nenhuma informação sobre o resto. E ele não fez uma pergunta sobre o resto. Mas, quando ele vem com esse papo de dividir as coisas e tal, você tem o teorema do resto e essa estrutura aqui. Tá muito claro isso? Por que eu fui para esse sentido e não para o teorema do resto? Tá? Então, legal. Então, o que a gente vai fazer? Se eu quero calcular o D de 2, tá fácil. Substitui todo mundo por 2. Porque você sabe quem que é o P de 2. Você sabe quem é o Q de 2. E você sabe quem que é o R de 2. Pronto, matou.
O P de 2 é só substituir todo mundo por 2 aqui. Então vai ficar 5 vezes 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 4. É igual, cuidado, que o Q de 2 vai multiplicar o D de 2. 5 vezes 2 mais 18. Tudo isso aqui vezes o D de 2. E o R de 2 é 51 vezes 2 menos 22. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. 40, isso aqui, 4, 12, com 40, 52, com 4 cortou. Então, aqui deu 52. Aqui deu 10, deu 10, 28. 28 aqui continua sendo o D de 2. Aqui deu 102, menos 1, deu 100, deu 80. Menos 80. Então, o D de 2 ficou 132 dividido por 28. Uma cara que eu errei a conta. É, errei mesmo. 40 mais 12, ali é menos 4, tá certo. Ah, não. 5 mais 18, tá certo. E aqui é 51 menos 22, tá certo também. 51 menos 22, 22, 52. Tá tudo certo. Dividindo por nome pelo D de x, obtém esse quociente e resto. O valor de D de 2. Quatro vezes 3, 12. Esse cancela com esse. E deu 40, 52. Aqui é 28 mesmo. Aqui é 102. Ué, 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 ué. Ah, é mais 80? Oh, verdade. Que loucura, hein? Parabéns, Vitória. Então aqui deu menos 28 sobre 28. Isso aqui é menos 1. Agora já é. Então, alternativa C. C do quê? De curação matemático. Beleza? E aí, foi difícil isso daí? Esse finalzinho aqui, Sara? Ó, o que eu fiz? Eu peguei o 80 positivo, passou para lá negativo. E aí o 28, que estava multiplicando, passou dividindo. É, eu dividi. Entendeu?
Então, agora foi You're the Champions. You're the Champions. Então, mas ainda tem que pensar. Tem que pensar, ó. Relaçãozinha, ó, importantinho. Ó. Ó, eu fiz um quarto esquema de exercício de polinômio, tá? Nunca vi cair algo fora disso, tá? Então, eu ficaria bem atento, tá bom? Ó, eu quero fazer mais um, que agora é de números complexos. Eu não fiz muitos exercícios de números complexos. Eu quero fazer um de números complexos, que é o 14, se eu não me engano. Como eu mexi na lista, eu não estou com a versão que vocês estão. Então, pode ser que não seja o 14 na lista de vocês. Ó, vê se é o 14 na lista de vocês. X mais YI igual a raiz de 3 mais 4i. É esse que é o 14 na lista de vocês? Sim. Então, beleza. Então, é o 14. Ó, o que ele fala no exercício 14? Ele fala assim, ó. Seja x e y números reais, aonde i é imaginário, o valor de x vezes y é igual. Ó, esse exercício aqui é um exercício da Unicamp, tá? Presta muita atenção. Você pode bater o olho nisso aqui e falar, isso aqui é o fim do mundo. O mundo acabou. Porque tem duas incógnitas e só tem uma equação. Lembre-se de uma coisa. Toda vez que você tem um exercício de equação de números complexos e tem uma igualdade de números complexos sempre geram duas equações. Por quê? A parte real é igual à parte real e a parte imaginária é igual à parte imaginária. Então, na verdade, nesse exercício eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, está totalmente resolvido. O que você faz? Ó, só que você não sabe trabalhar com raiz. Então, a primeira coisa que você faz é levar o quadrado dos dois lados. Então, ó, vem aqui, quadrado dos dois lados. Na hora que você faz quadrado dos dois lados, aqui vai atuar da mesma forma, né? Vai ser x quadrado, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que tanto o y quanto o i ganham o quadrado. E aqui simplesmente vai cortar. Vai ficar 3 mais 4i. O que rola aqui? Ó, o i quadrado é menos 1. Então, ficou x quadrado menos y ao quadrado, mais 2xy vezes i. Isso aqui é igual a 3 mais 4i. Ó, presta atenção. Ele quer saber quanto que é x vezes y. E o x vezes y é a parte imaginária. A parte imaginária desse lado tem que ser igual à parte imaginária do outro lado. Então, significa que 2x vezes y é igual a 4. X vezes y é igual a 2. E foi um verdadeiro It's over, baby. Pronto. Matou o exercício, deixou a sociedade atônita. Não sei. Você entendeu? Alternativa D. D do quê? De diversão. A vida às vezes parece uma festa. A certas horas isso que nos resta. Beleza? O que vocês acharam desse aqui? Está bem ou mal acompanhado? Não importa se der tudo errado. Legal esse, né? Eu vou montar uma outra lista de números complexos. Tem um que você precisa achar a função hiperbólica. Nessa mesma estruturinha, a Unicamp gosta muito desse tipo de exercício, tá? Parece que eu não entendi nada. Eu vou repetir. Então, ó, vamos lá. Ó, é um exercício. O que ele quer saber, né? Vamos começar pelo que ele quer saber. Tem que ficar claro pelo que ele quer saber. O que ele quer saber é quanto que é x vezes y, tá? Essa é a informação que ele quer saber. A gente começa o exercício com uma igualdade de números complexos, né? A igualdade é essa daqui, ó, x
mais yi é igual a raiz de 3 mais 4i. É isso que a gente começou. Só que igualdade de números complexos, porque tá vendo, aqui tem duas incógnitas. Aí você fala assim, ó, nossa, mas tem duas incógnitas. Não tem como eu resolver. Tem sim. Por quê? Quando tem uma igualdade de números complexos, a parte real é igual à parte real do outro lado. A parte imaginária é igual à parte imaginária do outro lado. Mas, para chegar nesse ponto da parte real ser igual à parte real, imaginária igual à parte imaginária, eu preciso fazer desaparecer essa raiz aqui, raiz quadrada. O que eu faço para desaparecer a raiz quadrada? Esse é o primeiro ponto nosso. Para desaparecer a raiz quadrada, eu elevo os dois lados ao quadrado. Quando eu elevo os dois lados ao quadrado, o lado direito da igualdade, o quadrado cortou com a raiz. O lado esquerdo eu desenvolvo, que fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá claro isso aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sara, tá claro isso? Tá. Então, ó, isso aqui ficou igual a 3 mais 4i. Mas olha só, ó, esse i quadrado, a gente já aprendeu que ele vale menos 1. Então, ó, eu vou juntar o x quadrado com o y. Vai ficar x quadrado menos y ao quadrado, mais 2x y vezes i. Isso aqui é igual a 3 mais 4i. Ó, quem que é a parte real desse lado? A parte real desse lado é x quadrado menos y quadrado, que é igual a 3. Quem que é a parte imaginária desse lado? 2xy, que é igual a quanto? 4. Foi isso que eu fiz aqui. 2xy igual a 4. Achei que o xy é igual a 2. Entendeu? Se tivesse raiz dos dois lados, dava para cortar. Então, por exemplo, se fosse assim, ó, raiz de x mais yi igual a 3 mais 4i, eu posso cortar essa raiz com essa raiz. Aí vai ficar x mais yi é igual a 3 mais 4i. Então, aqui a gente descobre que o x é 3 e o y é 4, tá? Se tivesse raiz dos dois lados, você poderia cortar. Tá certo? Agora, quando não tem raiz de um lado só, você tem que levar ao quadrado. Beleza? Então, ó, fera. Até amanhã. Aquele adeus. Valeu! Valeu demais!